Vamos começar a nossa live de hoje. E, gente, desculpa que eu tô um pouquinho atrasada. Eu tava fazendo várias coisas aqui em casa. Começando pelo jardim, tava plantando o dia inteiro. Eu tô assim, acabada, com dor nas costas. Oi, Raquel. Acabei de ver que você me mandou aqui uma mensagem. Eu tava um pouquinho atrasada, que eu tava montando a minha mesa, gente. Tô mudando aqui um pouco o meu escritório. Então, minha irmã chegou, falei, já que você chegou, me ajuda a montar essa mesa rapidinho. Então, a gente tava montando aqui uma nova mesa. Mas a Renata já entrou, então eu queria falar um pouquinho aqui com vocês. Na verdade, eu vou escrever aqui o título da nossa live de hoje. Nós vamos aprender um pouquinho sobre... Vai ser uma história emocionante, tá, gente? Vai ser uma live muito boa sobre o poder da superação. Então, eu vou escrever aqui o poder da superação com Renata. Deixa eu só confirmar o último nome aqui. Cotrel com 2T. E só um L. 2 L's. Não queria errar, gente. Oi, sejam bem-vindos à live de hoje. Então, gente, aqui pinei. Então, hoje nós vamos escutar um pouquinho uma história de superação. Então, é uma live que eu tô bem animada, porque não vai ser muitas perguntas, mas eu acho que todos nós estamos passando por um momento difícil agora, com essa quarentena, com trabalho, com mudanças e perca de emprego, não podendo visitar familiares mais distantes, né? Então tá sendo realmente um pouco difícil. Então a gente queria trazer aqui uma história de superação pra vocês, para que vocês consigam ver uma luz no fim do túnel, porque eu acredito que a gente consegue sim. Então, vou colocar aqui a Renata pra gente aprender um pouquinho sobre ela, saber quem ela é, e aí vamos ouvir um pouco sobre a história dela, tá bom? Então, eu vou colocar ela... E se vocês, gente, tiverem alguma pergunta pra ela, pode no comentário aqui embaixo, onde tem um pontinho de interrogação, tá bom? Oi, Valdenice, oi, Torres, oi, Santa, Alice Rodrigues. Oi! Oi! Tudo bem? Tudo bem, e você? Tô bem, tô um pouco acabada, pra ser sincera. Fiquei trabalhando hoje no meu jardim da minha casa, então tô com muita dor nas costas, mas tomei um banho, relaxei, então tô bem. Então, hoje eu descobri que tomar banho gelado é bom pro corpo, é bom pra dar um up, pra dar uma acordada no corpo. Então, Não quando foi mais ou sabia. menos hoje, 10 Deveria horas da ter tomado manhã, gelado, eu tomei bem quente. gelado. Então eu fiquei lá. É difícil, é Aham, difícil tomar banho gelado, mas a gente acaba aprendendo a ser resiliente até no banho. Então, que interessante. quando você suporta lá o frio, e eu me senti bem melhor, porque eu acordo muito cedo, eu trabalho com o Uhum. horário do Brasil, então eu acordo 5 horas da manhã aqui todos os dias. Nossa. Então, então eu sinto muito sono. Agora mesmo eu tô com sono, mas eu tomei esse banho e já melhorou, assim, deu uma E eu já ouvi falar que a água gelada faz bem pra pele, né? Tanto o pra rosto pele, pro quanto o corpo. cabelo. Então, Aham. vou começar a tentar, porque eu sou fã daquela água pelando. Mas Eu sei, eu pior que também. eu é o meu marido. Gente, geralmente é a mulher que gosta da água pelando, né? E ele é o Eu, contrário. Nossa, eu entro no chuveiro. Ai, minha nossa, eu já gosto de água quente, mas o que é isso? eu também. Então, Eu vou amo água mudar. quente. Só que você pode fazer o choque térmico também. Você toma banho com água quente, depois E você bota lá depois. no mais gelado. E aí você fica. Mas é gostoso. Depois, quando você vê que você consegue suportar aquele frio, e depois fica gostoso. É E bom, eu aí gosto. fica mesmo. É uma pessoa que até falou, a Grazi, que na cidade dela ela toma banho em água gelada, mas é porque lá é muito calor. É porque também aqui é comum a gente ter água quente, né? Então Uhum. é fácil também fazer esse banho térmico também. Entendi. Mas eu tô muito animada para essa nossa live de hoje. Queria agradecer por você ter que estar disposta, né, a compartilhar um pouco da sua história conosco. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você e aí a gente ouvir um pouco sobre esse poder da superação. Na verdade, é uma história muito longa, né? Mas meu nome é Renata, eu moro aqui nos Estados Unidos há 3 anos, exatamente 3 anos. Aonde você Eu, mora mo- aqui? eu moro, eu moro em Lehigh. Ai, eu não sabia que você era de Utah. Que legal! Sim, 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 eu moro Legal. em Lehigh.
há 3 anos. Na verdade, em Lehigh, um ano que eu moro em Lehigh, eu morava em Layton antes, então Uhum. eu amo morar aqui. Que agora mesmo tô olhando ali para as montanhas cheias de neve. Ai, lindo, né? É uma delícia, eu gosto muito. Então, eu sou casada, né? Eu vim para cá e eu não sei nem por onde começar. A minha história de superação é tão longa, tão longa. Eu até fiz aqui uns tópicozinhos para mim, não, porque é muito longa, então eu vou tentar resumir. Uhum. E a minha maior intenção nessa live é realmente poder mostrar para as pessoas que mesmo quando tudo parece que não tem mais solução, quando tudo parece que não existe um outro meio, há sempre uma luz, né? Então, eu vou logo começar explicando o que aconteceu, Sim. como foi essa questão da superação, né? No ano de 2016, em dezembro, eu estava na academia com a minha amiga. Eu sempre gostei muito Eu nunca fui uma pessoa de ser, assim, obcecada por academia, mas eu sempre gostei de cuidar da saúde, cuidar do corpo. Aham. E eu estava na academia e eu senti uma dor na minha perna. E eu já senti essa dor há muitos anos. Eu acho que desde 2012 eu senti uma dorzinha pequenininha. E eu lembro que em 2012 eu fui para um médico. Eu falei, olha, eu sinto uma dor na minha coxa, eu não sei o que é isso. E ele falou, é uma dor muscular. E aí ele passou remédios para dor muscular. E eu fui para casa. Isso em 2012. Uhum. Você imagina, 2012, 13, 14, 15, 16, 4 anos, 4 né? anos. 4 anos e ele não. Eu lembro como se fosse hoje, assim, o médico foi lá e falou, ah, não, é dor muscular, você faz atividade física e tal. Eu falei, tá bom. E aí, 4 anos depois, e assim, cada ano que passava, essa dor ia aumentando, né? A dor ia aumentando, a dor ia aumentando. Até que um dia, foi dezembro, eu tava na academia com a minha amiga, que é a Val, acho que ela tá aqui na live. Uhum. E eu falei pra ela, ai, Val, eu sinto uma dor terrível na minha perna e eu tô tão preocupada. Já fui no médico e é estranho, porque eu sempre fico sentindo essa dor, né? E eu Uhum. tocava na coxa, né? A dor era na coxa, só que era uma dor no músculo, sabe? Eu não conseguia entender muito bem. E aí ela falou, vamos no médico, agora! Eu lembro que estava com a roupa de academia. Aí eu falei, não, não, não vamos agora. E a gente acabou indo, ela me convenceu, a gente foi no médico, a gente foi na emergência. E quando chegou lá, a mesma coisa, né? O médico não me deu muita atenção, falou que podia ser uma dor no músculo, uma dor no osso. Ainda mais que ele me viu de roupa de academia, né? Então Sim. ele não me deu muita atenção, mas aí eu não desisti, eu resolvi marcar com um outro médico, né? E o mais interessante é que nessa época eu estava noiva do meu atual marido e faltava 5 meses para o nosso casamento. Nossa. Faltava 5 meses para o casamento, né? E aí era dezembro, época de festa, né? Imagina, Natal, né? Uma época maravilhosa. Quem não gosta de Natal, né? Sim. E aí eu resolvi marcar uma consulta com um médico, né? E uma coisa interessante é que mesmo tendo plano de saúde, a minha consulta demorou. No Brasil é um caos mesmo, até com um plano de saúde. Eu lembro que eu marquei a consulta e eu só fui conseguir isso, tipo, 20 dias depois, assim, a consulta, né? Uhum. A consulta. E eu falei pro médico, e esse médico, ele foi tão sábio, era um médico, um clínico geral. Eu expliquei para Uhum. ele o que era, na hora ele já acendeu uma luzinha. E ele falou, tem alguma coisa, sabe? E eu falei, o que que você acha que é? E ele não falou nada. Ele falou, vou passar um exame para você. Isso foi em dezembro. No dia 24 de dezembro, eu consegui o Nossa. exame. Eu fui fazer o exame no dia 24, o exame, e foi um CT scan, como fala? Uma ressonância magnética. Fui Uhum. fazer uma ressonância. E eu só fui ter o resultado no final de janeiro, pra você ter uma ideia. Eu só consegui o resultado Mesmo. desse exame no final de janeiro, que foi quando eu descobri que o médico falou que tinha uma massa lá na minha perna, né? E já era muito grande, era 9 centímetros. E eu saí de lá em choque, e em choque eu falei, mas como assim? Aí ele falou, eu vou te passar para um médico. Aí ele anotou o nome do médico e eu fui pesquisar sobre o médico e era um médico oncologista. Eu falei, como assim, médico oncologista? Né? Imagina, janeiro foi até depois do meu aniversário. Eu faço aniversário dia 15 Nossa. de janeiro, e aí Uhum. eu recebi, assim, já quase no final de janeiro. E aí o médico oncologista. Aí eu falei, tá, eu tenho que levar para um oncologista. Ele falou, sim, você tem que levar para um oncologista, mas ele não me falou nada. Ele já imaginava o que era, mas ele não me falou nada. Uhum. Ele falou, você tem que ir, é muito grande, é uma massa muito grande, você precisa fazer uma biópsia. E eu fui,
E eu passei os dias assim, não com muito medo, eu sempre fui muito positiva, mas eu sabia que tinha alguma coisa de muito errado, porque eu vi o médico assim assustado. Sim. Até que eu consegui um oncologista, né, pelo meu plano de saúde, eu consegui um oncologista, eu fui lá, mostrei para ele falou, olha, isso eu não posso te dizer o que é, eles todos fizeram muito suspense, mas a gente vai ter que fazer uma biópsia, mas tem um problema, o médico que faz esse tipo de biópsia, ele tá de férias, então ele só vai Nossa. chegar, era tipo 2 meses depois, imagina, 2 meses depois. Imagina que eu descobri no começo de dezembro, já era fevereiro, no final de fevereiro, eu não tinha conseguido nada, não tinha conseguido biópsia, era correndo atrás de Nossa. um médico e de outro, e o médico que era lá do meu plano de saúde, o que ia fazer a biópsia, não, não podia me atender. Aí eu fiquei em pânico, gente. Eu já estava em pânico, eu já estava suspeitando de muitas coisas. Então, eu tive que entrar com uma Uhum. liminar. Eu entrei com uma liminar contra o meu plano de saúde para que eles conseguissem um médico o mais rápido possível para conseguir fazer a minha biópsia. Eles conseguiram Uhum. um médico, assim, a minha liminar, eles tinham 24 horas para conseguir um médico para fazer a minha biópsia. Até que um médico foi no finalzinho da tarde, eles me ligaram e falaram: a gente vai fazer a biópsia hoje. A biópsia tinha que ser com seringa e na verdade, não era para ser com seringa, né? Porque o tumor ele era muito profundo, ele fica Uhum. entre o osso e o músculo. Então não dava para fazer com seringa, tinha que fazer com uma cirurgia. Cirurgia. Então eles conseguiram um médico de um outro hospital, esse médico me ligou, aí foi eu com meu irmão, meu cunhado, a gente foi no hospital lá fazer eu super nervosa. O médico também estava super nervoso, eu acho que ele não estava preparado, ele era bem jovem. E foi só uma anestesia local, e eu fiquei lá para fazer a biópsia. E quando ele aplicou, eu senti uma dor infernal, eu gritei, e ele já desistiu ali. Ele falou: não, não posso fazer. Ele mesmo assumiu: não, não posso fazer, tem que ser uma cirurgia muito profunda, né? Eu acho que tocou no osso, eu não sei, quando ele colocou a agulha, tocou Aham. no osso. Então aquilo foi muito sofrido, foi em pânico. Eu saí de lá assim, em pânico, eu queria processar eles, mas eu tava com a cabeça tão, assim, cheio de informação que eu não processei. Mas resumindo, e nem quero, assim, já até passou a raiva. Uhum. Eu sei que eu consegui um outro médico, na verdade, uma colega minha me indicou um médico, que era um médico que ele é professor ah, da Escola de Medicina do Ceará, Uhum. e ela conseguiu falar com ele, eu consegui marcar uma consulta com ele, que é super difícil, não foi pelo meu plano, ele atende até no hospital público, e ele me deu, assim, todo o atendimento, ele me pediu o exame que eu tinha feito e tudo, e ele ficou Uhum. super interessado no meu caso, e eu até perguntei para ele por que que ele estava tão interessado, né? Eu falei: por que que você está tão interessado? Ele falou: olha, esse tipo de tumor que você tem é um tumor raro. Aí eu, como assim, raro? Ele falou: olha, eu não posso te dar certeza porque eu preciso da biópsia, mas eu tenho ideia Uhum. do que é. Ele falou, eu falei: tá, então é um câncer? Eu falei pra ele, aí ele: não, eu não posso falar pra você o que é, porque a gente não Não sabe, sei. tem que passar por uma biópsia. E eu, ok. Então ele foi, 2 dias ele já me colocou no hospital, que era um hospital público. Eu com plano de saúde, ele conseguiu tudo. Ele estava muito envolvido. Até então eu não tinha entendido por que ele estava tão envolvido. Uhum. Ele era um professor e ele é um médico lá do Instituto do Câncer do Ceará. Então, ele era um professor, ele estava muito, e eu falei: por que ele está tão interessado? Ele pegou o número do meu telefone. Falou: olha, eu preciso do seu telefone porque eu vou te avisar assim que eu tiver uma sala para a gente fazer a sua biópsia, vai ser uma cirurgia, né? Vai ter que abrir para tirar um Uhum. fragmento do tumor e a gente descobrir o que é. E aí, 2 dias depois, eu já estava Nossa. no hospital, assustadíssima, sem saber. Eu falei: mas por que que ele está me dando tanta atenção? Né? Só depois eu fui entender o porquê, que eu vou explicar daqui a pouco. Uhum. Então, eu fui, me preparei para biópsia, foi uma cirurgia, né, com anestesia geral. Eu fiquei 3 dias no hospital e eles tirou um fragmento do tumor. E com uma semana depois eu descobri que era um câncer, né, um tipo de câncer raro, que se chama sarcoma, que 5% do câncer, dos cânceres no mundo é sarcoma. Então, ele é bem raro de acontecer. Nossa. E foi por esse motivo que ele estava tão interessado, porque ele era um professor. Tanto que a minha consulta com ele, antes de fazer a biópsia, ele levou 6 alunos dele, né, para falar do meu caso, e eu fiquei lá no meio dos alunos, Hum. sem entender, né, e a minha cabeça a mil, imagina, eu me preparando para casar, me preparando para vir para os Estados Unidos e tudo isso, e eu não falei nada pro meu noivo, eu não falei nada para ninguém, só que sabia, meu irmão e minha cunhada.
Eu não falei nada Uhum. pra ninguém. E então, depois que saiu, ele falou pra mim que era um câncer e foi a pior notícia da vida, assim, Eu imagino. imagina. Não, não imagino. Porque, E eu nossa, fui deve. sozinha, então assim, ai, eu não quero ficar emocionada. Eu tinha prometido que eu não ia me emocionar. Então, assim, esse dia eu cheguei lá tudo animada, eu falei, ai, e aí? Porque até então eu não estava acreditando que podia ser um câncer, porque você nunca Sim. sabe que isso vai acontecer com você, né? Ainda mais Então, sendo uma pessoa saudável, que faz sim, exercícios. completamente. Então, ele chegou pra mim, ele tava bem triste, assim, ele falou, e ele é muito grande, ele falou assim, ah, você tá com um tumor muito grande, e a gente precisa ver se a gente vai conseguir salvar a sua perna. Ele falou, como assim? Ele falou, olha, é muito grande, ele é tão grande que ele encosta no osso. E eu falei, mas como assim? E eu fiquei na sala, sozinha dentro da sala lá. E ele sentou e ele chamou uma ajudante dele. Ele falou, olha, já cuidei de um caso de uma pessoa assim, a gente teve que amputar porque para salvar, Mentira. para que você tenha mais vida, né? Você tem uma vida longa. E eu fiquei em choque e eu fiquei em choque. Ele falou: "Olha, a gente vai marcar agora a sua cirurgia para tirar o tumor, porque eu só tirei um pedacinho, né? Então eu vou marcar essa Uhum. cirurgia. Você vai querer fazer cirurgia comigo?" Eu falei: "Claro, Claro. claro que, né?" E eu fiquei, claro, ainda mais ele estava me dando toda a atenção, imagina, né? Um Sim. médico super famoso da faculdade lá do Ceará, famosíssimo, professor universitário, né? Imagina, me dando toda a atenção. E eu não entendia muito bem o porquê. Mas aí depois eu entendi que para ele era um caso interessante, né? Era um Sim. caso interessante. Então, ele marcou para uma semana depois da cirurgia. E eu fui fazer a cirurgia com ele. Nisso, né? Quando eu voltei para casa dirigindo, eu parei o carro assim no canto e eu só chorava. Eu só chorava, eu só chorava. Eu acho que eu chorei por umas 2 horas dentro do carro, sozinha, sem falar para ninguém. Uhum. Eu parei e eu chorei. E porque passou assim na minha cabeça, eu falei, meu, eu vou casar, tipo, tem tudo preparado, tem, né? Então, e assim, passa muita coisa na sua cabeça. Uhum. Então, eu comecei a questionar Deus, como assim? Como assim eu vou casar? Eu tava vivendo uma fase muito boa da minha vida, eu tava trabalhando, sou advogada no Brasil, então eu tava com contratos, tava com 2 contratos, eram os meus primeiros 2 contratos como advogada, então eu tava ali mostrando serviço, tava super feliz. E aquele dia, assim, eu consigo lembrar em detalhes. Quando eu saí de lá, né? Quando eu saí do consultório dele, parecia que eu não via ninguém. Uhum. Sabe? Parecia que era só aquela palavra, você tá com câncer, você tá com câncer. E ele ainda falou sobre perder a perna, né? Que era Nossa, mais. pior. Aham. Aham. E eu não sabia o que fazer. Naquele dia eu tava sozinha em casa. Então, eu fui para casa, eu parei, eu fiquei umas 2 horas na rua, encostei o carro e fiquei lá, era o final da tarde, fiquei lá, fiquei no carro e chorando, chorando desesperadamente, mas sem nem tocar no telefone, assim, eu não passou na minha cabeça falar para ninguém. E até que eu fui para casa, eu armei a minha rede como uma boa cearense. Eu amo rede, então eu armei a minha rede e eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar e eu chorei a noite inteira. E eu não falei pro meu noivo na época, né, que era meu marido. Eu não Uhum. sabia como falar, não tinha ideia. Como que eu ia falar isso? A gente já estava planejando, a gente estava, né, tinha tantos planos, É tinha tanta tudo, coisa vem maravilhosa. todas essas emoções na cabeça, ele vai aceitar, vai querer ficar Aham, comigo, eu vou estar uhum. viva. Tantas emoções e pensamentos, né, que vem que deve ser, nossa, horrível. O que você acha que ele faria? O que Sim, você acha, Nicole? O que você acha, assim, nesse caso? Como você reagiria? olha, ali eu acho que é muito esse amor, né? É É uma verdade. coisa assim que se eu sendo ele e se eu amo muito essa pessoa, com certeza eu iria querer estar ali, tentar ajudar, mas eu sei que a cultura americana é um pouco também diferente, eles são um pouco diferentes. Não sei, é uma coisa assim que é muito difícil. É uma É, situação que a pessoa, nossa, ele deve ficar, deve ter ficado também assim, acabado de uma forma de pensar, tava todo também animado para você chegar é e do verdade. nada. É Essa verdade. mulher que eu amo, ela vai viver, ela Aham. vai. Nossa, deve ser demais. É.
E foi um choque, porque os médicos, eles não me davam muita esperança, assim, né? Eles falavam que era Uhum. muito grave porque era muito grande, e quando ele é muito grande, é muito fácil de espalhar pelo corpo, né? Sim. Tem metástase e tudo. E aí eu contei pro meu marido, pro meu noivo na época, né? Eu contei às 6 da manhã, que eu passei a noite inteira acordada, chorando, assim, Uhum. conversando com Deus, tendo raiva de Deus mesmo. E questionando por quê? Porque logo agora, né, tudo estava indo tão bem com o meu trabalho, tudo estava indo tão bem com a minha vida sentimental também. Então, por que que aquilo tinha que acontecer? E aí eu contei para ele e eu só chorava, eu liguei para ele, contei, e ele não entendia português, não falava português, foi pior ainda, né? Foi mais difícil ainda eu ter que explicar tudo isso. E eu acabei explicando, depois eu escrevi para que ficasse mais. E eu falei para ele que provavelmente a gente ia ter que deixar o casamento para um ano depois, pelo Adiante. menos, porque Uhum. é, eu não sabia o que, que ia acontecer e o médico já ia marcar minha cirurgia para 2 semanas depois. Não era, não sei se era duas, agora eu não lembro se era 2 semanas ou antes, mas foi bem rápido a Uhum. cirurgia e ele ficou devastado. Ele ficou devastado, ele não foi trabalhar nesse dia, ele ficou super mal. Super mal porque a gente queria casar no final do ano, né, de 2017. Então isso era 2016. E aí ele ficou Uhum. devastado, ele é muito sentimental, ele é até mais do que eu, pra falar a verdade. E ele Uhum. chorou muito, 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 muito. E ele não me respondeu nada. E eu fiquei mais desesperada. Sim. Porque ele ficou. Eu fiz a chamada de vídeo, quando eu fiz a chamada de vídeo, ele tava todo vermelho, tava chorando, tava devastado. Eu ia até Uhum. chamar ele pra entrar na live, mas ele tá dormindo porque ele trabalha à noite. Ele chegou 3 horas Ah, da tarde hoje. tadinho. É, ele tá acabado. Aí, mas um dia, quem sabe, ele pode Sim. falar por ele mesmo como foi. E aí ele respirou, né? E ele só me respondeu 2 horas depois. Então imagina o meu pânico. Eu fazia Pânico. chamada, ele não atendia. Eu acabou tudo, acabou o Acabou noivado, minha acabou a vida. vida, vou Tudo. morrer, né? Sim. E foi aquilo, eu tô rindo, mas, gente, foi muito triste, Sim. sabe? Tipo, é muito triste tudo que aconteceu. E, e ele me falou, e sabe o que ele foi fazer? Ele foi na loja e ele foi comprar o anel de noivado. E aí ele já veio no vídeo com o anel de noivado, porque a gente Ah, não tinha noivado. A gente não tinha noivado. mentira. Eu ia vir em abril pra cá, pra gente noivar, pra casar em outubro, entendeu? Era mais ou menos assim a nossa meta. Então, Uhum. ele falou: "Ó, isso aqui é a prova que eu te amo e eu quero ficar aí no Brasil com você." E eu fiquei assim, eu falei, porque é um peso, porque eu pensei, nossa, se ele vir pro Brasil, como que eu vou cuidar de mim, cuidar dele, como que vai ser? Como que vai Uhum. ser as nossas vidas, né? E ele comprou, e eu não entendi, mas por que você comprou esse anel, né? Aí ele, até hoje eu tenho um vídeo, né? Que ele Ó. mandou, ele mandou um vídeo. Foi um vídeo que ele gravou, né? E ele Aham. foi na loja e ele foi com a mãe dele. E aí comprou um anel de noivado. Eu falei, mas quando você comprou um anel de noivado, tô com câncer, eu não sei o que vai ser da minha vida. Ele falou, não, não importa, eu vou pro Brasil e eu vou ficar com você aí. E aí me causou mais pânico porque eu não queria, na verdade eu não sabia o que ia acontecer com a minha vida, né? Sim. Resumindo, eu todos os dias estava tendo pesadelo, eu não conseguia ficar bem mais, eu não conseguia assumir a minha vida normalmente, né? Eu fiquei sem chão foram 15 dias que eu chorava todos os dias da minha vida, todos os dias eu chorava, todos os dias. Sabe o que é todos os dias? Eu fiquei muito doente, a minha imunidade baixou. Eu fiquei muito doente, muito doente. Eu fiquei com muita febre, eu fiquei super magra, porque eu não comia nada. E o meu médico sempre mandando mensagem, falando, não, eu tô preparando tudo. E eu super achando estranho por que ele tá tão interessado. Até que Uhum. chegou o dia da cirurgia, né? Chegou o dia da cirurgia e ele falou, olha, hoje é um dia muito importante. A gente vai tentar fazer tudo para salvar a sua perna, mas a gente não garante que a gente vai conseguir. Porque esse tumor, digamos que aqui é o músculo e aqui é, Uhum. é o osso. Então ele estava no meio, entre o músculo e o osso. Então, quando você faz uma cirurgia que tem um tumor que é maligno, precisa retirar o tumor e toda a margem de segurança. Por Uhum. quê? Porque o tumor ele volta se não tirar a margem de segurança. Então ele me explicou, ele falou, olha, a gente vai tirar, não vai ter como tirar a margem de segurança. A margem de segurança é o osso. Então Nossa. a gente está pensando em cortar o osso, né? Ficar lá o buraco, pra gente tentar. Aí eu falei, faça qualquer coisa. Eu falei, eu quero só viver. Eu falei pra ele, Uhum. tire o osso, tire a perna, mas eu quero viver. E ele, tá bom, vou fazer isso. E depois da cirurgia, né? Aconteceu a cirurgia, foram 7 horas de cirurgia. Nossa.
E, assim, a recuperação foi super difícil, né? Porque ele tirou parte do músculo linfonodo, da perna e tudo, e a perna ficou super inchada por muito tempo, tive que andar, a perna não dava nem pra andar direito, ali no banheiro dava pra ir. E depois, o que aconteceu, eu tô tentando resumir, né? É muito longo. Sim, sim. 15 dias depois eu voltei no médico depois da cirurgia, porque depois da cirurgia tem uma outra biópsia, né, de tudo, daquele tumor, daquilo tudo. Então, voltei pro médico, esse médico, e ele estava bem nervoso. E ele falou assim: você precisa começar a quimioterapia urgente. Eu prescrevi, e ele já estava tudo pronto, né? Ele falou: olha, eu prescrevi Uhum. 6 meses de quimioterapia para você, junto com radioterapia, urgentemente. Só que eu não senti paz ali naquele momento, sabe? Eu não senti Sim. paz porque ele estava nervoso e eu não entendia muito bem por quê. Porque ele sempre foi super calmo comigo. Então, ele tá tão nervoso? Eu fiquei pensando. Ele, olha, vamos começar. Eu via nos olhos dele o nervosismo, a mão dele. E eu não conseguia entender. Eu só conseguia, na verdade, pensar em mim na minha vida. Então, Sim. eu, eu fui com a minha irmã, tem uma irmã mais nova, ela foi comigo e ela do meu lado, ela chorava o tempo todo, porque ela não queria que eu fizesse quimio, né? A gente viu várias pessoas, né, passando pelo processo da quimioterapia. A gente viu ali a dor das pessoas, a gente sabe que a quimioterapia, ela realmente devasta, né? Uhum. E ali eu olhando, eu só pensando, vai ser eu agora, né? Eu vou passar por isso também. E o médico falou, já tinha prescrevido, ele já tinha marcado, as quimioterapias iam começar exatamente 13 dias depois da cirurgia, né? 13 dias. E aí ele falou, olha, e aí eu fui lá para assinar dentro desse hospital, era um hospital, era o ICC, que é o hospital do, né, do câncer do Ceará. E Uhum. eu fui, né, no corredor já para a sala para os médicos lá da radioterapia. E ele me avisou, inclusive ele falou assim, olha, eu vou te dar um aviso. Ele foi super ríspido, a pessoa lá da radioterapia. Ele falou, olha, como é muito perto, como ele é na coxa, bem perto da região inguinal, né, ali onde tem os ovários e tudo, ele falou, "Ó, provavelmente você não vai poder ter mais filhos." Ele falou. Aí eu, mas como assim? Aí ele falou, olha, porque, Nossa. porque a radioterapia vai destruir os teus ovários, é muito perto. Eu falei, tá, mas eu não Ah, posso, não tem um outro jeito, eu não posso, sei lá, de repente ver uma outra forma, retirar, não sei, fazer alguma coisa para proteger. Ele falou, não, você tem que assinar aqui. E eu me senti super mal. Eu falei, gente, eu já tô passando por tudo isso e o homem tá falando na minha cara que eu não vou ter mais filho, que vai destruir meus ovários, né? Tudo num dia só. E eu nossa. não senti paz em nenhum momento. Pra falar a verdade, eu nunca senti Uhum. paz em nenhum momento. Nem de quando eu entrei na sala do médico, nem quando eu fui na sala de radioterapia, mas assinei todos os papéis, saí de lá de novo devastada. Foi pior ainda, Uhum. dirigindo sem olhar para porque tudo eu estava fazendo assim, eu tinha que dirigir, né? Então eu não sabia nem o que eu estava fazendo, porque eu estava, né, pensando em várias coisas ao mesmo tempo. E então eu aceitei, porque aí a gente acaba aceitando, né? Então É, vamos não fazer tem tudo. uma escolha. Aham. Não tem tudo que. Eu quero fazer tudo que tiver. Eu já estava ali, o médico já quase disse que meu caso é de amputação, vou morrer, alguma coisa assim, então vamos lutar. E eu tentava ao máximo não falar nada pro meu noivo, assim, não alarmar muito, né? Eu sempre fui muito de guardar pra mim. A minha avó sempre dizia que eu ia sofrer muito na vida porque eu guardo tudo pra mim. Eu sempre guardei tudo pra mim. Eu nunca fui boa pra compartilhar. Eu nunca fui boa pra falar sobre mim mesma, né? Então, e aí naquele dia eu tive que falar pra ele, né? Falei da história dos ovários, falei que eu já ia começar aqui exatamente 13 dias, estava marcado, 13 dias depois da cirurgia. E o meu noivo ficou desesperado. E eu já tinha uma relação muito boa com os pais dele, né? Já tinha vindo aqui 2 vezes, já tinha ficado com os pais dele, né? A gente já tinha uma relação muito boa. Até que a minha sogra me escreveu. E ela escreveu para mim uma mensagem, um e-mail, e ela bem grande, assim, falando que ela não queria que o filho dela fosse para o Brasil, né? E eu, claro, eu tenho eu concordo plenamente. Nem eu queria que ele fosse para o Brasil, para falar a verdade. Mas ela disse assim: olha, eu queria muito que você viesse para cá. Eu sei que você está recém-operada, mas eu queria que você viesse para cá para a gente ter uma segunda opinião com um médico aqui nos Estados Unidos. E eles já tinham pesquisado, conseguiram um médico especialista no tipo de câncer que eu tinha. Eles Uhum. conseguiram na Universidade de Utah. Eu falei, mas como assim? Como assim? Ele falou, você tem 13 dias para começar, então dentro desses 13 dias, se você Vem pra cá. vir, para a gente ir no médico, só para a gente escutar, né, a opinião dele e ver o que que ele acha. Foi muito louco, mas eu não tinha nada a perder, Sim. então eu vim, né?
Eu tô resumindo, né? Porque não foi só vir, né? Mas Sim. eu peguei só uma malinha pequena, coloquei ali, deixei tudo para trás, deixei o meu apartamento, deixei tudo para trás. Eu não falei com ninguém, não me despedi de ninguém. E eles já tinham marcado, já tinham conseguido um médico, né? Então imagina, um médico aqui, um oncologista, uma consulta é pelo menos US$ 350, né? Uhum. Uma consulta com um oncologista, que na época, né, 2017, foi 350 cada consulta que a gente ia. Quando eu cheguei aqui, trouxe todos os meus Os exames. exames. O médico não aceitou nada. Ah, Nada. Ele, eu não quero nada do Brasil, né? Ele falou, nada. Então eu cheguei aqui ainda com a perna inchada, a minha perna estava bem inchada e porque não tinha muito, não tem, minha perna hoje ela não tem mais a circulação do sangue normal, né? Então ela tá entendi. sempre inchada. E aí eu vim para cá e foi super emocionada, assim, porque eu cheguei no aeroporto, tava meus sogros, meus cunhados, meu marido com flores, com cartazes, né? Eles parece Uhum. que eles sabiam que eu ia vir para ficar, mas na minha cabeça eu não sabia se eu não sabia o que ia acontecer com a minha vida, porque eu vim para uma Uhum. consulta, né? Quando eu cheguei aqui, o médico da Universidade de Utah, ele não aceitou os meus exames, nada. Ele falou, olha, a gente não usa exame de outro país, você precisa fazer Tudo tudo de novo. aqui. Você tem noção quanto custa um CT scan aqui? Não, mas eu sei que é tudo caro. Meu, o CT scan, na verdade, ele queria um PET scan, que era um O que inteiro. é do corpo inteiro e que vai até o Uhum. osso, né? Porque se tiver metástase, pode ver que se tá no osso. E ele era cerca de US$ 6.000 por aí, né? Esse exame, meu Deus, como que vai ser, né? US$ 6.000. E adivinha, eu fiz. Eu fiz o exame, né? Eu fiz o PET scan e vocês não vão acreditar o que aconteceu. A gente descobriu que a minha cirurgia no Brasil foi a maior porcaria do mundo. Maior porcaria. Mentira. Uhum. Um médico, quando eu fui para consulta depois do PET scan, ele me trouxe um papel branco, né? Ele me trouxe um papel branco e tinha 8 pessoas na sala. Quando eu vi aquelas pessoas entrando, eu falei, vou morrer. Por É. que tanta gente? Eu já comecei a ficar nervosa, eu já comecei a ficar tremendo. E o médico chegou com a cara de morte. Aí eu falei, por quê? Porque na minha cabeça não tinha mais tumor. Eu não tinha, Sim. porque o médico já tinha tirado. Tirou. Tirou. Então ele veio com a folha de papel, um desenho de um bolo. Tinha um desenho de um cake, né? Partido, assim. Aí ele me explicou que o médico do Brasil tinha feito do meu tumor um bolo que ele tinha cortado em vários pedaços. E quando corta o tumor, a chance dele se espalhar é muito Maior. grande, é muito alta. É muito alta. Então, a gente ficou em pânico, porque eu pensei literalmente que meu corpo inteiro estava tomado pelo câncer, porque do jeito que ele Uhum. explicou, e tinha psicólogos, olha, tinha tanta, antes disso, psicólogo veio falar comigo, era tanta gente diferente, nerd, falei, gente, por que essas pessoas estão falando comigo desse jeito, meu inglês péssimo, né? Tinha um tradutor lá, mas eu não entendi, eu só imaginava que ele ia dizer que estava tomado pelo meu corpo, que eu ia morrer, porque era muita gente dentro da sala. Uhum. E aí o médico falou que você tem tumor, você tem tipo pequenos tumores na sua perna, como Tudo se fosse ainda. partido. Então aquele médico do Brasil, ele mentiu. Ele sabia que ele não tinha feito um bom trabalho. Sim. Ele queria que eu fizesse químio, porque na cabeça dele a químio podia ali, Ainda. né, Matar. podia matar. Mas ele não foi honesto, ele não falou para mim Ele que, não conseguiu a, tirar que ele tudo. não conseguiu, ele não falou em nenhum momento. Então, naquele momento, quando eu saí lá da consulta aqui da Universidade de Utah, eu liguei pro médico, né, tem o número dele. Imagina, né, o que eu falei. Mas antes disso, na consulta, né, com o médico na Universidade de Utah, ele falou para mim também sobre a amputação. Ele falou que o mais correto é a sorte que não tinha se espalhado, né, porque normalmente vai Uhum. para o pulmão, vai para outros órgãos. Sim. E ele falou, olha, nós temos que trabalhar com amputação, porque só que ele nem sabia, porque ele não sabia se eu morava aqui ou não nos Estados Unidos. Então Sim. ele estava me tratando como se eu morasse aqui, ele não Sim. sabia, né? A gente também não contou. E aí ele falou que no meu caso, para que eu tivesse uma vida mais longa, era necessário a amputação. E aí você imagina, né? Eu falei, não tem jeito, vou perder a perna mesmo.
E eu tava aqui só como uma turista, porque eu vim só para uns dias para visitar um médico e descubro que tá cheio de tumor dentro da minha perna. Ele foi cortado como um bolo, né? Então, foi os piores sentimentos da vida. O meu noivo ficou devastado, a minha sogra. E foi muito triste ver todo mundo ali naquele sentimento, né? E Uhum. é o pior sentimento, porque eu não queria trazer sofrimento Trazer isso para pra eles. eles, né? Então, eu me sentia duas vezes pior, Pior. porque eu estava trazendo aquele sofrimento para eles. E eu sabia que ia ser pancada mesmo, né? E aí eu falei pro meu noivo, eu vou voltar pro Brasil, porque eu tenho um plano de saúde, eu posso ter uma condição lá. Aqui, ó, só o exame foi mais de 6 mil, entendeu? Não Sim. tem sentido. Então, como que a gente não tem condições? Eu sei que eles não deixaram eu voltar pro Brasil mais, né? O nosso plano de casamento que a gente tinha, todos foram de água abaixo, né? A gente, não, a gente queria uma festinha, né? E tudo, ia pesquisar sobre vestido, eu não tive a oportunidade de fazer nada disso. E os meus sogros, eles fizeram eu ficar aqui. Eles falaram, você precisa ficar aqui. Se você ficar aqui, a gente sente que você vai conseguir viver e tudo. É porque os americanos, você sabe que acham que, né, os Estados Unidos é tudo. Então, Sim. bom, enfim, né? E foi muito difícil a decisão, porque eu só tinha vindo com uma malinha pequena, literalmente pequena, deixei Sim. tudo pra trás, né? Mas o meu noivo, ele falou, não, a gente vai casar urgente, né? Porque aí, se a gente casar urgente, eu poderia fazer parte do plano de Do saúde plano de dele saúde. e eu poderia fazer tudo com o plano de saúde. E foi o que aconteceu. Nós casamos de urgência, a minha sogra comprou meu vestido de noiva, Uhum. ela me levou, eu comprei um vestido de noiva, porque ela falou, mas você vai casar. Então, tudo aconteceu entre, assim, 15 dias, né? Ela falou, mas mesmo assim, você vai casar aqui, né? A gente conseguiu fazer um casamento, foi tudo milagre, assim mesmo, porque não teve festa nada, a gente casou no templo, né? E foi, assim, super... Foi muito bom, mas ao mesmo tempo eu não sabia o que ia ser da minha vida, mas, né, eu, Uhum. eu, eu, eu já vivia muito anestesiada, assim, porque eu não sabia se eu ficava triste, se eu ficava feliz pelo casamento, feliz. Eu não sabia mais de nada, né? Então eu ficava muito anestesiada, sempre estava anestesiada, assim, porque era uma chuva de informação, né? Era um medo, né? Um medo muito grande, junto Sim. com a briga para não ficar. Porque era uma briga contra mim mesma, porque Uhum. eu não queria trazer todo o sofrimento para essa família, né? Que me acolheu com tanto amor, me acolheu tão bem. E a gente casou, e depois que a gente casou, assim, foi tipo 10 dias depois, eu já estava na mesa de cirurgia. Eu já estava na cirurgia e antes disso, o médico, né? E outro milagre é que eu consegui, o plano de saúde do meu marido me aceitou assim que a gente casou. Então, isso é um milagre. Nossa. Normalmente isso não Uhum. acontece. O plano Sim. de saúde aceitou. E eu fui para mais duas consultas antes, né, com esse mesmo médico. O médico nosso aqui, os médicos são maravilhosos, atenciosos demais. Eu me sentia super bem. Só que eu já tinha colocado na minha cabeça sobre a amputação, eu já tinha Sim. aceitado. Eu comecei a seguir meninas que tinham próteses, né, que usavam prótese. Eu já até falava para os sobrinhos do meu marido que, vou ser um robô, vou ter uma perna mecânica, né? Claro que eu estava devastada por dentro, Sim. né? Completamente devastada, mas como eu não queria, tipo, levar sofrimento, então eu ficava forçando ali a minha felicidade para não levar sofrimento para aquelas pessoas. Então eu tava sempre fingindo que estava feliz, né? Mas por Uhum. dentro estava devastada, porque eu lembro que eu ia tomar banho, eu olhava para minha perna, eu beijava a minha perna, assim, falava, nossa, vou perder minha perna. É muito triste isso. Mas eu sei que Deus sabe de tudo, ele sabia disso tudo, já estava previsto, né? E eu beijava minha perna, assim, até hoje eu beijo, né? Depois eu vou explicar por que que não foi amputado. Aham. Ah, então, tô tentando resumir, gente, é muito longa a história, é muito longa. Mas tá Então, sendo maravilhoso. o médico muito, muito humano, assim, o hospital é o Huntsman, ele é o que é o Huntsman Institute Cancer da Uhum. Universidade de Utah. Os médicos são incríveis. Eu me senti assim tão bem recebida. Por mais que eu iria perder a minha perna, que é a parte do órgão da gente, né? É importante. Eu já tinha aceitado ali aquela perca da perna e eu comecei realmente. Primeiro eu passei pela a fase do sofrimento e depois a fase da aceitação, né? Sim. Porque tem a fase da aceitação também. Então eu comecei a aceitar. Eu falei, tudo bem.
E eu comecei a ver várias meninas, via no YouTube, via no Instagram, como que elas viviam com uma perna? Mas, tudo bem, eu posso viver com uma perna, né? E eu comecei a aceitar, meu marido também, ele sempre me apoiou demais, assim, ele até falava, a gente vai comprar uma perna dourada pra você, entendeu? Né? Ele falava que a gente que eu ia ter, que eu podia ter várias pernas, que era, tipo, era bem fashion, né? E eu nunca Aham. vou, eu falei, não, não sou fashion, não importa, né? E ele sempre me colocando pra cima. Só que antes disso, gente, muito sofrimento, né? Muito choro, né? Entre esses dias, entre isso tudo, né? A gente casou, mas os momentos de medo era a cada segundo, né? Era toda hora. Tipo, a No gente não momento sabe. que você tá feliz ali, Uhum. curtindo, mas aí por trás já vem outros pensamentos, né? Quanto vai É, durar, isso vai acontecer. Nossa. a gente não sabia nada, era completamente incerto, né? Uhum. Era completamente incerto. Então, o médico falou, né, da amputação e eu tinha que assinar vários documentos e tudo. Ele não falou nada sobre o tratamento. Inicialmente era urgentemente, a gente tinha que fazer a cirurgia para tirar todo aquele resto de tumor, né, para que ele não se Uhum. espalhasse, né, Eu já tinha feito cirurgia que foi super profunda, super difícil. Quando foi um dia antes da minha cirurgia, o médico me ligou e falou: a gente precisa, a gente tem um médico da Califórnia que está aqui e a gente queria uma reunião com você. A gente pode fazer online. Ele falou: não, eu posso ir, né? Eu gosto de ver cara a cara. E eu fui lá para Sim. a consulta e tinha várias pessoas de novo, sempre a sala lotada de pessoas, né? O que me assustava. Eu falei: gente, tem muita gente aqui nessa sala, né? Só que eu já estava ficando meio que me acostumando, né? Porque o que pode ser pior do que amputar uma perna? O que é que eles iriam dizer Sim. mais que isso? Então não tinha mais nada para esperar ali. E aí o médico falou assim, olha, esse médico, né, da Califórnia, que ele também era especialista no tipo de câncer que eu tinha, e ele falou, nós vamos tentar fazer a cirurgia sem amputação agora. A gente vai fazer uma cirurgia bem profunda, né, tirar tudo, raspar o osso e tudo. E mas a gente não vai te prometer nada. A gente vai tirar, mas a gente sabe que o tumor vai voltar em pouco tempo. Ele falou assim, né? Mas você quer tentar? Ele falou. Eu falei, eu não tenho mais nada que perder. Então, vamos Sim. fazer, né? Vamos fazer tudo. E Uhum. ele falou, então tá bom, a gente vai. E o meu médico, meu oncologista, ele nunca foi muito positivo em relação à minha perna, né? Ele realmente, por ele tiraria. Foi Era esse anjo lá amputação. da Califórnia, esse anjo que veio e decidiu tentar, né? Ele falou, vamos tentar. E eu, tá bom. E chegou o dia da cirurgia, né? A minha cirurgia foram 12 horas. Imagina, né? Nossa. 12 horas de cirurgia. Foi uma cirurgia muito profunda. Tem uma coisa interessante que aconteceu no dia da minha cirurgia, que naquele dia, eu senti o amor de Salvador por mim, foi que esse médico da Califórnia, eu estava na sala, e aqui é bem legal, porque os médicos, eles se identificam, eles chegam, olha, meu nome é tal, eu sou isso, eu Uhum. trabalho fazendo isso, são muito fofos, assim, eles se identificam, ele pergunta como você tá, é bem humano mesmo. E esse foi o Uhum. último a se apresentar, todos anestesista, os nurses, como chama nurse? Enfermeiras. Os enfermeiros, todos se Uhum. apresentando, sabe, deixando você super bem, né? Porque seria uma cirurgia que. E ele falou que eu não, que mesmo não amputando agora, eu não ia ter o movimento da perna normal, porque ele ia tirar todos os linfonodos, né? Sim. Parte do músculo, então provavelmente eu não ia ter mais o movimento da perna. Eu já sabia tudo sobre isso. E aí esse médico, ele falou, posso te dar um abraço? Mas da Califórnia, como assim? E ele Poxa. e eu tava deitada na maca, eu estava só esperando pra a anestesia, né? E ele me deu um abraço. E eu não entendi. Ele ficou um tempão assim, deitado assim em mim. E eu não entendi aquilo. E meu marido olhando assim. Aí depois ele falou assim: ó, a gente vai fazer de tudo pra te salvar. A minha mãe morreu de câncer, mas eu não quero que você morra. Ele falou assim. Ah, mentira. Aham, naquele dia eu senti assim que foi um anjo, sabe? Foi que o Uhum. Senhor trabalhou nele pra falar pra mim que ia ficar tudo bem. E aí e meu inglês, assim, ruim, eu não entendi muito bem. Eu perguntei o que que ele falou. Ele falou que a mãe dele morreu de câncer e que ele vai lutar por sua vida. E ele tava super emotivo. Eu falei, gente, por que que ele tá tão Sim. emotivo? Eu nunca vi um médico abraçar. E ele abraçou, ele ficou assim, no meu peito. Eu tava Uhum. deitada, ele ficou abraçado. E aí eu fiquei em choque. Então eu nunca esqueci daquilo. Eu nunca esqueci daquele abraço, daquele dia que aquele médico. E ele não é aqui, né, de Utah, ele não trabalha Ele na da Universidade de Utah. Califórnia. Aham. Ele veio como para uma equipe, né? O médico, o meu Uhum. oncologista chamou ele, né?
acho que uma segunda opinião, né? E ele veio. E aí ele foi e a cirurgia passou, eu fiz a cirurgia, eu tive, a recuperação foi terrível, foi muito Imagina. ruim, eu tive 52 pontos na minha coxa, Nossa. eu não conseguia fazer xixi, eu não conseguia andar, eu tinha que receber injeções na minha barriga por 15 dias, 2 vezes por dia, que meu marido aplicava, e era super sofrido, acho que a gente nunca vai esquecer. Muitas vezes eu mesma aplicava assim na barriga, porque ele estava trabalhando, então eu Uhum. aplicava. E foi, a cirurgia foi punk mesmo, porque ela foi bem invasiva mesmo na minha perna. Eu não conseguia, eu ficava deitada o tempo todo. Uhum. Enfim, foi muito difícil essa cirurgia. Mas um mês depois o médico falou para mim que ele estava pensando o meu tratamento, né, a quimioterapia, a radioterapia, mas ele queria esperar pelo menos 3 meses, porque ele queria ver o tumor voltar. Ele falou que vai voltar. Então ele me deu a certeza que iria voltar. Ele falou: você sabe que vai voltar. E ele falou isso pra mim. E eu falei: tá, tudo bem, né? Eu tava ali pra aceitar. Só que um outro médico resolveu que eu deveria fazer as quimioterapias logo, que eu não deveria esperar o tumor voltar, que eu tinha que fazer as quimioterapias logo. E nisso tudo, eu comecei a pesquisar tudo que eu podia fazer para o meu corpo, para que o meu corpo pudesse ficar alcalino, porque eu acredito muito no poder da natureza, eu acredito na medicina Uhum. alternativa, né? Mesmo indo fazer químio, mesmo indo fazer rádio, eu comecei a fazer grandes sacrifícios, assim. Eu comecei a pesquisar, estudar sobre algumas medidas alternativas que eu podia fazer para o meu corpo ficar alcalino e esse tumor, de repente, não desenvolver da forma como eles esperavam, né? Então, eu fui no naturopata, eu fiz um tratamento, sem eles saberem, eu não disse para eles, né? Porque os médicos aqui não acreditam. Eu fiz um tratamento com. Eu não quero entrar muito na questão do tratamento, porque eu também não quero confundir as pessoas. É uma história muito longa Uhum. também, né, em relação essa decisão que eu tomei. E quando eu comecei a visitar o naturopata, ele me convenceu muito, né? Porque ele me falou muito de muitos relatos, né? E ele me convenceu e eu fiquei muito animada com aquilo, né? E mesmo aceitando a questão da amputação, que eu já tinha aceitado, eu, eu queria proteger o meu corpo, porque eu sabia que aquele tumor podia se espalhar e a minha vida Sim. podia ser bem mais curta. Então, eu comecei a acreditar na medicina alternativa e eu segui o protocolo, né? Que eu não vou contar aqui o protocolo, quem sabe um dia ou outro conte, mas o protocolo, e eu comecei a alcalinizar o meu corpo. Eu passei até os 3 meses, esses 3 meses até fazer o exame para ver o resultado, para ver se tinha tumor, eu deixei completamente carne. Na verdade, eu virei vegetariana por um ano. Deixei Uhum. carne, eu era 100% sucos de vegetais, não eram suco de frutas, eram vegetais. Eu tomava 6 tipos de suco de vegetais por dia. Eu comecei a fazer meditação, eu comecei a lutar contra os meus pensamentos de morte, porque eu realmente pensava que eu ia Sim. morrer. Eu sempre estava com pensamentos de morte. Eu todos os dias achava que eu ia morrer e eu já estava aceitando a morte. Eu já estava Uhum. dizendo, Senhor, eu vou morrer, eu sei. Então eu quero, já que eu vou morrer, eu quero pelo menos morrer com a mente sadia, sabe? A mente sã. Uhum. E a minha preocupação maior era toda a tristeza que eu estava trazendo para a família do meu marido. Porque eu recebi muito amor deles, muito sacrifício, eles fizeram muito Uhum. sacrifício por mim. Então eu queria trazer um pouco de felicidade para eles. Eu sempre dizia, Senhor, só me ajuda para que eu não seja depressiva e que eu não traga mais tristeza e Mas sofrimento para essa sim. família que, né, me deu tanto amor e me acolheu tão bem. E de uma forma milagrosa, o Senhor foi trabalhando no meu coração. E eu comecei a me conectar, a me conectar com o Senhor, com o universo. Eu comecei a acreditar que se fosse para morrer, tudo bem, não está nas minhas mãos, eu não tenho controle sobre isso, né? Então, se eu não tenho controle sobre isso, eu tenho que estar fora da minha mente. Eu não posso fazer nada. Né? O que eu posso fazer é amar as pessoas que estão ali comigo, é planejar a minha vida diária, né? Porque eu não conseguia planejar mais o futuro, mas eu tinha que planejar a minha vida diária ali. Então eu comecei a planejar cada dia, amanhã eu vou fazer isso, isso, isso. Comecei a mexer com planta, meu sogro me deu uma parte da horta dele, né? Porque a gente ficou morando dentro da casa do meu sogro, eu morei lá por dois Aham. anos. Morei por 2 anos e foi uma experiência muito boa. E meu sogro me deu uma parte da horta dele, ele me levava, meu sogro, eu chamo até ele de pai, porque ele é um pai, de verdade. Me levou para comprar
comprar as sementes para a gente plantar. Então, eu me envolvi muito com a natureza, eu me envolvi muito com as pessoas, eu comecei a servir muito, mesmo limitada, mesmo com a minha mente completamente doente de medo, porque você fica com a mente doente, você fica com a Uhum. mente doente. Mas eu nunca demonstrava, eu sempre estava sorrindo. Na verdade, eu sou uma pessoa naturalmente feliz. Mas à noite, quando você está no seu íntimo ali, você sabe Sim. que quando tá só você e você, o medo vem, né? O medo vem. E a luta foi grande até eu aceitar de que a morte faz parte da vida, né? E que Sim. se eu morrer, tá tudo bem. Tá tudo bem se eu morrer. Porque eu não posso evitar a morte, mas eu posso me esforçar, né? Até na última Sim. conferência teve um líder que falou que o Senhor ama o esforço. E eu comecei a me esforçar, né? De tal forma que eu criei amor pelos vegetais, pelos chás, pelas ervas, pelo sol, né? Então eu comecei a desfrutar do sol, das ervas, né? Do meu momento ali de meditação, de conexão comigo e com o Senhor, né? Porque quando você fica em estado meditativo, você está em conexão, você está ouvindo, você está ali, Sim. né? Tirando um tempo para você. E aquilo tudo foi ajudando. E quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a acreditar muito no poder da natureza. Então, eu comecei a não aceitar a quimioterapia, né? E isso faltava, tipo, 2 dias para minha quimio começar. E eu falava pro meu marido, a quimio vai me Não matar. Eu quero. falava, a quimio vai me matar, porque eu sei que o segredo é cuidar da minha imunidade. Eu sei que se a minha imunidade estiver boa, eu posso ter, a minha vida pode ser prolongada. E a minha sogra, os meus sogros e o meu marido não aceitava, né, isso. Falou, não, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer. E eu senti dentro de mim, eu falei, eu não quero fazer. Mas não era por medo de cortar o cabelo ou de perder. Pra você ter uma ideia, eu mesmo fui no banheiro e cortei meu cabelo. Eu fui na Amazon, comprei vários lencinhos, eu já tinha aceitado a quimioterapia. Então eu fui no banheiro, até falei, beijo, Uhum. corta aqui meu cabelo, corta do jeito que você quiser. Eu falei pra ele, né? Corta do jeito que você quiser. Ele, não vou fazer isso. Eu falei, então tá bom. Eu fui lá e cortei, assim. Eu já sempre tive pouco cabelo, então nunca fui apegada com cabelo. Isso era o mínimo, né? O cabelo seria a parte mais tranquila pra mim. Sim. Então, eu fui lá e cortei o cabelo, era assim, um pouco maior, e eu fui lá e cortei assim no banheiro e me senti livre. Eu falei, ai, tá bom, vou perder o cabelo mesmo, né? Já tinha comprado vários lencinhos. E faltava um dia para quimio. No outro dia eu ia começar a quimio, né? E nesse dia eu resolvi orar. E eu fiquei de joelhos na sala lá do basement que eu morava a noite inteira. A noite toda, a noite toda, a noite toda. Eu falei assim, Senhor, me faz sentir se eu tô fazendo o que é certo. Me faz sentir que eu deva ir, né? E a quimio era 3 horas da tarde. No outro dia, eu passei a madrugada inteira, eu não dormi. E eu lembro como se fosse hoje, assim. Eu lá ajoelhada, chorando, chorando, chorando. Eu, tipo assim, eu não quero ser covarde, eu aceito. Eu só quero que o Senhor me faça sentir mesmo. E eu não senti nada. Eu não senti nada, o dia amanheceu, eu tava super cansada com sono, acabei dormindo, eu só acordei na hora da quimio. Já quase pra ir, a quimio ia ser em Farmington, que era perto de onde eu morava. E eu fui, e eu, tá bom, tô pronta, né? E eu não senti nada, não senti nenhuma resposta do Senhor, então tô pronta. E quando eu cheguei para fazer a quimio, eu até tinha tomado um suco de vegetal bem forte, né? Porque eu já estava me alimentando praticamente de suco de vegetais mesmo, Sim. nada de carboidrato, açúcar, zero. E aí, quando eu cheguei lá, o médico olhou para mim e ele falou assim: nós decidimos que nós não vamos aplicar quimioterapia em você enquanto o tumor não voltar. Aí, naquele momento, eu vi, Foi a essa foi a resposta. resposta. E eu e meu marido, a gente começou a chorar, e o médico não entendia. Eu falei, essa foi a resposta, né? Ele falou, ó, agora a gente não vai fazer. A gente vai fazer quando o tumor voltar. Eles tinham tanta certeza que o tumor ia voltar, né? E 3 meses se passaram, eu voltei para fazer o scan de novo, né? O exame, e não tinha tumor nenhum. E eu já tô, hoje abril, né? Faz Caramba. 3 anos, abril faz 3 anos que esse tumor nunca voltou. Nunca voltou. Então, literalmente, eu sou um milagre. E eu sei que eu sou um milagre, Sim. porque esse tumor nunca voltou. Eles esperavam, né? Eu passei de 3 em 3 meses fazendo scan. Então, imagina o tanto de dinheiro, né? Sim. De 3 em 3 meses fazendo exames, né? Que é o exame do corpo todo. E eles esperando, esperando. Agora eu só faço a cada 6 meses, ainda preciso fazer até completar cinco Sim. anos. Quando completar 5 anos, eu vou fazer uma vez por ano, mas o meu médico fala que a cada ano que passa que não tem tumor Melhor. né, é uma vitória. Então, assim, para completar a história, a gente pensa que
Às vezes é difícil também, porque se a gente olhar ao redor, se a gente olhar as circunstâncias, né, tudo parece que tá errado. Se a gente, por exemplo, a história do corona agora, quando a gente olha, a gente desanima, a gente tem vontade, a gente fica Sim, depressivo, literalmente, porque parece que não tem solução. Parece que não vai ter uma solução. Não parece. Foi o meu caso, eu não vi como solução. Eu aceitei químio, eu aceitei perder a perna, eu aceitei fazer tudo, eu reconheci, eu abracei o meu medo, eu falei, medo, eu sei que tu tá aqui, mas eu tenho que saber lidar com você, eu tenho que saber sim, administrar esse medo, eu tenho que saber ser forte. E a luta foi maior, porque não dependia só de mim. Eu tinha que fazer as pessoas que estavam comigo felizes também. Então eu tinha que lutar para ficar feliz, lutar para ver eles felizes, né? Felizes também. Então, eu não sei se eu consegui explicar assim tudo, né? Tudo que eu gostaria de explicar, mas o que para finalizar, eu queria dizer que, tipo, Deus não nos deu um espírito de medo, né? As próprias escrituras falam. O medo faz parte, não tem como a gente rejeitar o medo. Às vezes a gente precisa abraçar o medo, reconhecer que ele existe. Mas a gente não precisa estar com medo, deixar com que ele faça parte da nossa vida, né? E muitas vezes a gente precisa fazer por nós mesmos o que ninguém pode fazer. sim. Às vezes, a gente tende a se vitimizar mesmo, porque as circunstâncias fazem com que a gente se vitimize, porque às vezes sempre é difícil, né? É difícil. Sim. Mas quando você encara e você com coragem e você aceita e fala, Deus, tu me deu. E eu lembro que eu perguntei para Deus, Deus, por que comigo, né? E depois eu comecei a perguntar, por que não comigo? Por que não comigo se tem crianças com câncer, tem velhinhos com câncer, pessoas tão boas com câncer, por que não comigo? Então, quando eu passei a aceitar essa situação, tudo começou a fazer sentido. Eu falei, eu não sei o que eu tenho que aprender, eu não sei até quando eu vou viver. Nem você, Nicole, você sabe até quando você vai viver. Ninguém sabe Aham. quando é o último dia da nossa vida. Então, eu parei de pensar sobre morte, eu parei de pesquisar sobre o tipo de câncer, né, que eu tinha, que é sarcoma. Eu não pesquisava porque no primeiro ano, em 2017, todos os dias eu pesquisava, eu queria encontrar pessoas que já passaram por esse tipo de câncer, pessoas, e eu via muita gente que tinha morrido, gente sem braço, sem perna, porque esse tipo ele dá muito nos braços, nas pernas. Uhum. E eu comecei a não vibrar na doença. Então eu comecei a Sim. focar e fazer todas as coisas, o que me faz feliz, né? O que eu gosto de fazer. E sempre, e claro que a mente da gente, ela é traiçoeira, ela Sim. volta, as lembranças voltam. Então, mas a luta foi grande. E hoje eu não posso dizer assim, ah, você não tem medo? Eu tenho medo, o medo tá aqui, mas eu tenho outras coisas, eu Outras tenho, eu tenho, eu coisas. tenho outras coisas para vibrar, sabe? Eu vibro muito no melhor, sabe? Cada dia eu já acordo bem. Agora mesmo eu tô olhando ali para as montanhas e eu tenho um coração muito grato, porque tudo isso aconteceu, eu sei que eu sou um milagre. Eu não sei o que pode acontecer no futuro. Eu não sei, mas Sim. ninguém sabe. Então eu não posso administrar isso, eu não posso dizer, ah, eu vou morrer em breve. Eu não sei. Pode ser que Não eu morra, pode ser que eu não sabemos. morra. Eu tô viva, eu vou Tem que viver viver e o hoje. eu vou viver o hoje, eu vou amar as pessoas, entendeu? E claro que a gente vai encontrar situações, pessoas e coisas que vai nos desequilibrar. Mas aí tem a questão de você tentar administrar isso, né? Porque a raiva faz parte, né? A raiva, a chateação, a tristeza, a gente só não pode permitir que ela fique com a gente por muito tempo. Quando eu sinto raiva, quando eu sinto tristeza, eu falei, tá bom, eu sei que você tá aqui, e eu converso com ela. Porque eu sei que tudo é energia Uhum. mesmo. Então, olha, eu sei que você tá aqui, mas eu não permito que você fique por muito tempo. Então, eu fico trabalhando dentro de mim para que eu não durma com aquela raiva, com aquele sentimento. Sim. Então, às vezes, a gente tem que se afastar de algumas coisas, algumas situações, né? Para que aquilo não atrapalhe a nossa vida, porque a raiva, o medo, ela oxida o nosso DNA também, né? Eu, Com eu, eu certeza. aprendi muito que tristeza, medo traz muita doença, traz muita Sim. doença para o nosso corpo. Então é isso, gente. Eu acho que essa live já foi muito Ai, longa. ainda bem que pelo menos você conseguiu falar isso, porque eu tô aqui no horário, ele vai acabar daqui um segundo. Ai, Mas meu eu queria Deus, agradecer, não. porque foi maravilhoso, sério. Você é o que todo mundo aqui tá falando. Você é um exemplo de superação e você é uma pessoa muito especial e você é um milagre. E isso traz essa inspiração pra gente. Sério, queria muito agradecer por você ter compartilhado a sua história. Às vezes não é fácil, mas É. queria muito agradecer. Obrigada, eu que agradeço. Acho que foi bom para mim, porque, como eu falei, eu tenho dificuldade de falar sobre mim mesma, então acho que foi bom.
se eu E ajudar falou muito alguém. bem. Falou Pois muito é, bem, sério mesmo. talvez foi uma porta, né, para mim poder compartilhar, porque não foi só isso, tem muita coisa ainda envolvida aí Sim, nisso tem tudo, né? todos os detalhes que Tem muita não tem coisa como ainda. você compartilhar, né? Mas realmente era o que a gente queria falar, o poder da superação, porque realmente é uma jornada. Mas se a gente não desistir, continuar a aprender, vai dar certo no E a minha final. perna tá aqui, ó. Ai, O que tumor, bom! ele desistiu de vir. Sim, Ele viu que a ele energia viu aqui é que muito grande. Então, sim. eu continuo Ah, beijando a minha perna. Ela não é a mesma, mas eu continuo. Ela não é a mesma que ela é bem, né? Ela é delicada agora. Ela tá sempre um sim, pouco inchada mesmo. Tô sempre beijando ela e sendo grata pelo meu corpo e cuidando do meu corpo. com Tá bom? certeza. Mas obrigada, Nicole. Foi Mas ótimo obrigada a ouvir. você, sério mesmo. Muito obrigada mesmo. Fiquei muito feliz de você ter compartilhado a sua história com a gente. Eu também, tô muito grata, feliz. Tá bom, Mas beijo. então é isso. Um beijo. Beijo. Tenha um bom dia. Você também. Tchau. Tchau. Gente, eu sei que vai acabar, então eu só vou mandar um beijo. E assim, compartilha essa história com várias pessoas. Eu vou postar também no meu YouTube. E foi uma história maravilhosa, sério. Meu coração assim tá até feliz agora, porque é tão bonito, né? A gente vê a história de superação das outras pessoas. E se você também tem uma história assim bem difícil também, manda pra mim que eu acho que eu quero fazer mais assim essas lives contando essa história de vocês, tá bom? Um beijo e até a nossa próxima live amanhã. Tchau.